Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia, parte 2 da aula de regiões do Brasil. Para concluirmos aqui na região norte, faltou falar da cultura. A região norte é conhecida por diversas correntes culturais, por vários tipos de cultura. Uma das principais é todo aquele desenvolvimento com a cultura indígena, né? Os verdadeiros povos brasileiros, os primeiros brasileiros, que é o povo indígena, é um dos principais influenciadores da cultura do norte do Brasil. Também temos algumas festas tradicionais, como a festa do Garantido e Caprichoso, lá nos estados, né? Então, além dessas questões, existem diversas outras questões culturais. A colonização de alguns países europeus, né, também fizeram parte da região norte. Beleza? Vamos para a região nordeste, meus amigos. Região nordeste brasileira, ela é formada por 9 estados. Então temos aqui o Maranhão, temos aqui o Piauí, temos a Bahia. Abraço, meus amigos da Bahia, para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Esse é o time da região nordeste. Lembrando que região, qual a definição, com algumas características semelhantes. No caso desses estados aqui, ficam na região nordeste do Brasil, é óbvio, possuem algumas características econômicas, características de colonizações, climáticas, que formam a região nordeste. Característica: essa região vai ocupar 18,27% do território nacional. Uma característica de mata é formada pela grande extensão de Mata Atlântica, então pode colocar aí principalmente na região litorânea da região nordeste. Uma outra característica: a maior faixa litorânea do Brasil está localizada na região nordeste. Então temos uma longa faixa de praia. Quem nunca viu, quem nunca já até foi nas praias do Nordeste, sabe do que o prof está falando. Então temos ali maior faixa litorânea, encontra-se na região nordeste. Característica: a região nordeste foi a primeira região a ser explorada economicamente no Brasil por meio dos colonizadores. Então lembra lá dos ciclos econômicos, da cultura da cana-de-açúcar, cultura do cacau. Então os portugueses, principalmente espanhóis, fizeram a produção dessas commodities, né, dessa produção econômica, abastecia aí o mundo, está na região nordeste. Então os ciclos econômicos do nordeste brasileiro é muito importante. Beleza? Então lembra da cana-de-açúcar, a primeira produção, principalmente na região nordeste. O cacau também. A única capital, todas as capitais da região nordeste praticamente têm praia, né? Exceto Teresina, que é a capital do Piauí, que vai ser a única capital que não está situada no litoral. Uma outra característica importante também no Nordeste é a questão das cidades históricas. Então, as primeiras cidades brasileiras, como é o caso de Salvador, depois tem ali São Luís, que depois foi colonizado, invadido por franceses, né? Aquela questão das invasões, mas Salvador também, principalmente, uma cidade histórica. Esses fatos de cidades históricas atraem um número grande, um número diversificado de turistas. Então as principais questões do Nordeste são as festas típicas também. Temos lá a festa de São João. Ultimamente, agora a questão econômica também vem crescendo, é muito importante. Depois nós vamos falar ciclos econômicos, principalmente cacau, cana-de-açúcar, está inserido ali na região Nordeste. Correto? Também podemos destacar na questão dos ciclos migratórios brasileiros, que muitos nordestinos saem do Nordeste e vai para a região Sudeste, depois para o Centro-Oeste, até mesmo para a região Norte. Então, por o Nordeste não chegar num período, não oferecer trabalho, ter muita falta de trabalho, em outras regiões tem bastante trabalho, como o período da industrialização brasileira, muitos nordestinos saíram da região e foram lá para o Sudeste trabalhar em São Paulo, principalmente na indústria.
O Nordeste, pessoal, a região Nordeste, podemos dividi-las em 4 sub-regiões. Temos a Zona da Mata, temos o Agreste Nordestino, temos o Sertão e o Meio Norte. Então são essas 4 regiões que podemos definir como regiões importantes, né? Como uma subdivisão ali do Nordeste. A primeira região, meus amigos, temos aqui ó, uma outra faixa, então temos aqui a Zona da Mata. Pode perceber que pega a faixa litorânea, então a Zona da Mata, consequentemente, será a região mais desenvolvida da região Nordeste, onde vai estar grande parte das capitais nordestinas. Depois uma outra faixa aqui, a faixa laranja mais clara, temos o Agreste. A maior faixa aqui do Nordeste, que pega vários estados, grande parte da Bahia, Ceará todo, é a questão do Sertão. E por último aqui, principalmente, praticamente o Maranhão todo, é o Meio Norte, né, que faz aquela divisa lá já com a região Nordeste. Então agora vamos falar um pouquinho destas definições, como se enquadram, né, como está apresentado estas regiões. A primeira dela, Zona da Mata. E quais são as características da Zona da Mata? Ela vai compreender, meus amigos, a faixa litorânea, o litoral nordestino. Vai se estender lá do Rio Grande do Norte até a Bahia, até o sul ali do nosso estado da Bahia. Então podemos colocar aqui como característica importante ou como definição para a Zona da Mata, podemos colocar aqui compreende a faixa litorânea, né? É uma faixa litorânea. Compreende a uma faixa litorânea. Beleza? Aqui vai lá do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Característica importante, temperatura. O clima nessa região é mais um clima tropical úmido, né? Até por estar próximo ali aos oceanos. As temperaturas também são elevadíssimas, são lugares quentes. Varia entre 25 e 31 graus como média de temperatura ao longo do ano todo. Então é uma área quente, de calor, é uma área úmida também. As chuvas são irregulares, então às vezes chove mais no inverno, no verão. Não tem um período definido assim, de estações, né, de estiagem ou chuva. E onde ocorre maior chuva é principalmente ali no inverno, então entre abril e julho. O relevo da região Nordeste, da mata, da região da Zona da Mata, ele é principalmente formado por planaltos, lembra da aula de relevo, então planaltos, planícies e também temos depressões, todas elas em diferentes altitudes, né? Lembra? Planalto, planície, depressão, né? Para baixo do planície temos como se fosse assim, um buraco, uma área de depressão, uma área depressiva. A depressão, brincadeira, é a área de relevo de depressão. Uma outra característica, infelizmente, agora uma característica triste da Zona da Mata, que a vegetação está em sua maior parte já foi degradada. Não tem tanta vegetação assim. Antes era uma região coberta, né, por Mata Atlântica. Nessa região hoje existem pequenas áreas que são isoladas ainda. O que aconteceu sobre a Mata Atlântica dessa região? Principalmente a indústria da cana-de-açúcar, lá no período da cana, foi a principal responsável por ocupar essa região e promover, né, a produção econômica, que trouxe como consequência o desmatamento do litoral nordestino. Ô, professor carinho enrolado. Uma outra característica é que essa área também é uma área industrializada, então é uma área de polo industrial, meus amigos, certo? Principalmente ali no sul da Bahia, podemos colocar aqui polo industrial.
industrial. É uma área de grande importância para o país. Nessa área também ocorre a produção do cacau, que serve como exportação para uso interno. E teve até passou por uma crise o cacau, mas também é uma área de produção de cacau. Uma outra característica é a produção industrial, que as áreas também ali são importantes. Uma outra questão é produção industrial. Terceiro setor hoje em dia vem crescendo ali na região Nordeste. Lembra que nós falamos lá nas características da industrialização brasileira? Então são indústrias que vêm saindo do Sudeste, vêm saindo de São Paulo e vão se implantando ali no Nordeste brasileiro. Uma outra característica importante nessa região foi a descoberta do petróleo ali no Recôncavo Baiano, fica próximo a Salvador. Nestas cidades foram instaladas refinarias de petróleo. Temos a refinaria na cidade de Mataripe e a criação do polo petroquímico de Camaçari. Esse tipo de Camaçari, é óbvio. Desta forma, fez com que a economia crescesse com a implantação da exploração desses tipos de energias que não são renováveis. Antes, essas eram áreas que eram para a produção de cacau, que tinha muita produção de cacau, teve a crise do cacau, aquela peste das vassouras, mas depois foi descoberta essa questão do petróleo e trouxe o desenvolvimento novamente econômico para a zona da Mata Nordestina. É uma outra questão também que essa região ela recebe polos industriais, como nós já dissemos, principalmente após os anos de 1960. Então, a partir da década de 70, vamos ter produção industrial com mais ênfase nessa região, principalmente para a produção de cimento, borracha e papel. Produtos alimentares também se destacam e até mesmo calçados ocorre ali a produção nessa região. Beleza, depois mais para o final ali da década de 73, ali 75, a região de Pernambuco começa a ser industrializada, começa a ser construído grandes polos industriais, principalmente ali na cidade de Pojuca, que ocorre uma instalação de um número diversificado, um grande número de empresas, chega mais aí de 70, 80 empresas. Entre elas, uma refinaria de petróleo também, certo? Uma outra característica importante dessa região do Pernambuco é a questão do porto, que foi construído o porto de Suape. Então podemos colocar como destaque também o porto de Suape, que é muito importante para a escoação da mercadoria e para a exportação do que é produzido ali na região Nordeste. Podemos colocar aqui Porto de Suape. Uma outra definição, como já dissemos, a Zona da Mata possui praias, água quente, praia, maravilha, que faz com que atraia muitos turistas, muitos turistas de outras partes do país e do mundo vão ali, aproveitar da região Nordeste, do turismo da região Nordeste, Então vai ali nas praias, temos dunas, temos falésias, temos piscinas naturais, manguezais, então a riqueza dessa região é enorme, são áreas lindas, áreas muito bonitas, além também a prática de esportes que ocorre nessa região. Agora falaremos de uma outra região aqui da Nordeste, uma outra sub-região. Podemos falar do Agreste, meu amigo, beleza? Acho que você já ouviu falar em Agreste. O Agreste, ele podemos dizer que também é uma área de transição, que é aquela área entre depois da Zona da Mata e antes do Sertão. Então aquela outra faixinha que fica ali atrás. A temperatura é muito variada, então a amplitude térmica da região do Agreste pode variar, então varia ali entre 18 e 30 graus. 30 graus é uma varinha, tem uma amplitude maior do que a região da mata, que é a Zona da Mata. Os relevos geralmente é mais secado, que é mais ondulado, Então temos a presença de muitos planaltos, beleza?
Uma outra questão importante no Agreste é a agricultura, então é favorecida em decorrência do clima, das regiões climáticas no Agreste. E uma das principais produções agrícolas é o milho, a mandioca, o feijão, verduras. E também as pessoas do Agreste, muitas das vezes, uma outra característica agora populacional, uma questão social, são moradores da região Agreste, saem para trabalhar na zona da mata, né? Então saem para ser mão de obra ali na zona da mata, onde há uma oferta maior de empregos, porque é mais industrializado. Então muitos moradores do Agreste vão para a região da zona da mata. As cidades que podemos destacar aqui no Agreste, temos Caruaru em Pernambuco, Caruaru, e também temos Garanhuns no próprio estado, então pode colocar aí Caruaru e Garanhuns em Pernambuco. Temos Feira de Santana na Bahia, uma cidade grande ali no estado da Bahia, e também temos Campina Grande na Paraíba. Beleza? Então essas são as principais definições, as principais características da região do Agreste. Uma outra região importante do norte, né, uma sub-região, é o sertão. Agora todo mundo já ouviu falar no sertão, em diversos poemas, diversos autores famosos, poetas, escritores, cantores, vêm ali do sertão nordestino. Então todo aquele charme, toda aquela questão do sertão. O sertão nordestino, depois do Agreste, óbvio, uma questão que ele pega praticamente o estado da Bahia todo, né? Só aquela outra faixa ali que vai pegar uma pequena faixa da zona da mata e do Agreste. O clima no sertão caiu aonde? Clima do sertão. Para tudo na sua casa. Olha a sirene, toca a sirene aí pro professor ouvir. Caiu no Enem. Foi por isso que a gente traz para você aqui. Caiu o Enem. Caiu o Enem não, caiu o sertão no Enem passado. Nós aqui temos uma aula de correções das provinhas do Enem. No Enem de 2016, meu amigo, o que ele pede? Olha aqui para mim, o que ele pede em relação ao sertão nordestino? Essa tem que estar na ponta da sua língua. Você tem que acertar. Fala do que? Das secas. Então, uma coisa, prestem atenção, região Nordeste, sertão, clima semiárido, clima quente, pouca chuva, quase desértico. Então, tem áreas ali que viram até áreas desérticas. E a questão que caiu no Enem do ano passado era justamente voltada a isso. Ela traz um mapa do Brasil todo, vamos lembrar dessa questão. E vão ter destacados vários biomas e um problema ambiental que vai estar voltado ali para a região do sertão nordestino. Vamos até voltar ali no mapinha, que vai ser mais ou menos aqui nessa região que a questão vai trazer para a gente, né? Todo mundo vendo ali na tela. E o que a questão falava? Qual o problema ambiental que temos em destaque no sertão nordestino? Daí ele traria problemas de inundações, poluição dos rios, e uma das alternativas era regiões, processos de desertificações em regiões, e essa era a resposta certa. Então é muito importante a gente saber do que se trata. Então o clima, saber o tipo de clima do sertão é muito importante. Marquem aí, clima semiárido. Semiárido. Quais são as características do clima semiárido? Poucas chuvas. Nossa, errei aqui. Poucas chuvas. O que mais? Clima muito quente. No verão é normal passar de
40 graus no verão, então é muito quente. Sofre períodos de seca, uma outra característica climática importante. Então, a questão da estiagem, que é a seca. Então, estiagem é sinônimo de seca, ocorre nessa região as estiagens. Um outro nome que pode aparecer em alguma prova, pode aparecer ali do sertão, que tem uma parte ali no sertão que vai receber o nome de polígono do que, meus amigos? Polígono das secas. Então, é bom você guardar, é bom você entender. Esse polígono vai ocupar aproximadamente 10% da região brasileira, do território do nosso país, do Brasil. Então é muito importante. O solo, o que existe do solo nessa região, ele é seco e pedregoso pela falta de água, pela falta de hidratação. Qual que é o principal tipo de vegetação do sertão? É a caatinga, uma vegetação muito famosa, um bioma muito famoso. Beleza? Uma planta característica da caatinga, a palma, e são plantas que vivem melhores em regiões secas, que sobrevivem há mais tempo à falta de água. Cactos também é uma outra planta importante. Depois, algumas outras áreas do sertão, pouca área, por exemplo, ali no estado do Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte, possui também a produção agrícola. Então, destaca-se a questão do algodão arbóreo, que vai ser usado para indústrias têxteis futuras. Então, além da seca, além dessa questão, problema ambiental, problema climático, temos também a produção agrícola. Outros estados ali do sertão, como Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, também existem a questão da produção agrícola, que ocorre a agricultura de irrigação, onde o solo é irrigado para a produção. Irrigar o solo é o que? Trazer água para esse solo por meio de algum mecanismo. O solo é um solo fértil, até um solo nordestino, só que o problema é que ele não tem irrigação, ele não tem água. Então, quando ele é irrigado, ele produz agrícola e agricultável. Então, alguns cultivos importantes nessa região também, principalmente ali no Petrolina em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, é a manga, melão, mamão, são frutas. Então é a fruticultura, que vai abastecer ali o mercado interno, mas até são exportadas. Uma outra questão importante é o cultivo até da uva nessas regiões, que fez com que surgisse ali áreas até a produção de vinho no sertão do Brasil, no sertão nordestino. Beleza? Uma outra área importante do nosso querido Nordeste, a nossa última área ali que vamos falar, é a região meio norte, que vai compreender principalmente ao Maranhão e depois ao Piauí também. Então temos o estado do Maranhão e Piauí. Essa região meio norte, como já diz, quase norte, é a área de transição. Então é a transição do sertão, daquela área mais quente, do semiárido para a região amazônica, para a área amazônica que é mais úmida. Essa região ela é cortada por vários rios. São rios que vão passar, entre eles o rio Pindaré, o rio Grajaú e o Mearim. E o rio Parnaíba também, que é bem famoso. O clima dessa região é o clima tropical, então é mais úmido, não é tão seco assim, igual ao Agreste, à questão do sertão nordestino, mas também vai apresentar elevadas temperaturas típicas de climas tropicais, úmidos com questão quente. No verão também passa ali dos 40 graus.
Uma cultura importante, principalmente ali na beirada dos rios, é a produção agrícola, principalmente a produção do arroz. Também extração, a questão da política de extrativismo é importante, aconteceu principalmente do babaçu, da cera de Parnaíba. E a criação do gado também ganha importância e ocorre na região meio norte. Beleza, meus amigos? E para finalizar, lembra lá na aula de agricultura, de meio agrícola, onde falamos, né, da expansão agrícola, da modernização. Essa modernização também chega ao meio norte, onde a agricultura ela é mecanizada e a produção é aumentada. E nessa região também acabam aparecendo produção de soja, né, que é uma grande commodity aí brasileira. Saindo do Nordeste, vamos para uma outra região. É a região Centro-Oeste. E o que tem de importante ali na região Centro-Oeste, meus amigos? Aproximadamente é formada por 3 estados, então vamos lá. Mato Grosso, capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul é importante falar, capital Campo Grande. Goiás, capital Goiânia. Aqui em Goiás também está uma cidade que é bem importante, né, meus amigos? Brasília. Então a cidade de Brasília, construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, está na região Centro-Oeste. Então as decisões políticas, as principais decisões políticas que vão envolver o Brasil todo, que vão me envolver, que vai envolver aí você de casa, que vai trazer ações que mudem nossa vida, que mudem nosso cotidiano, são tomadas aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília, no famoso Distrito Federal. Uma característica, uma região que não é muito populosa, tirando a região norte, o Centro-Oeste é a segunda região a menos populosa. E a única região, uma característica importante, anota aí, ela é a única das regiões brasileiras que não é banhada pelo mar. Então não temos mar ali em suas fronteiras. Uma outra questão importante, assim como o norte, o Centro-Oeste também tem uma grande área de fronteiras com outro país. Isso que merece a atenção da política de controle, política interna, externa, entrada e saída de pessoas, tem um controle ali da fronteira. E a região Centro-Oeste vai fazer divisa com 2 países, com a Bolívia e o Paraguai. Uma outra característica importante, pessoal, vamos voltar lá no mapa das regiões, vamos voltar um pouco, que eu quero mostrar para vocês que o Centro-Oeste, ele é a única região que vai fazer divisa com todas as outras regiões do país. Então tem a divisa com o Norte, divisa aqui com o Nordeste, divisa aqui com o Sudeste, uma grande área de fronteiriça, e também divisa com o Sul. Então o Norte ele faz divisa com todas as regiões brasileiras. Vamos voltar. O professor deveria ter colocado aqui. É uma outra questão importante. Capital do país, Brasília, uma das principais características da região Centro-Oeste. Um dos motivos de levar Brasília, né, de levar a capital para a região Centro-Oeste, essa ligação com todas as regiões, e também Juscelino Kubitschek teve essa ideia, tem um dos motivos foi ocasionar a ida de maior número de pessoas, migrações para a região Centro-Oeste, que era um vazio, né, que tinha um vazio demográfico, quase não tinha muito moradores. Então, a partir da construção de Brasília, Brasília acaba sendo um polo atrativo para moradores de outras regiões. Além disso, a expansão da fronteira agrícola incentiva os agricultores a ir produzir
ali no Nordeste. Uma outra característica na relação vegetação, na questão natural, a região Centro-Oeste possui a maior planície úmida do mundo, que é o Pantanal Mato Grossense. Então vamos colocar aqui, maior planície úmida do mundo. Nossa, que bocó, professor, você errou. A maior planície úmida do mundo. A maior, né? Então é a maior, meus amigos. Não há planícies úmidas maior do que há no Centro-Oeste. E qual é o nome dessa planície? O Pantanal, que é um símbolo do Centro-Oeste. O Pantanal Mato Grossense, meus amigos. Então, faz parte dessa região também. Uma outra questão importante. Brasília, como já falamos, inaugurada em 1960. Brasília, 1960, JK, região Centro-Oeste, que vai atrair, né, migrantes de todo o Brasil para essa região. Vegetação importante do Centro-Oeste, o Cerrado. Então, quando fala-se de Cerrado, falamos de Centro-Oeste, é um dos maiores biomas do mundo. Ela é composta por árvores, não é tão extensa assim, mas a grande diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais, fiquem no Cerrado. O grande problema é que o Cerrado também não é um problema, ou uma solução, não sei, mas traz aí uma discussão grande. A região do Cerrado é propícia para o plantio, então há grandes plantações ali no Brasil, produções de soja, de milho, de commodities, e também para a questão do pasto dos gados. Então, o gado brasileiro, a criação bovina brasileira, uma grande parte está ali no Cerrado. Beleza? Uma outra questão, o relevo da região Centro-Oeste. Podemos destacar aqui o Planalto Central. Todo mundo vê o Planalto Central, fica aqui na região do Mato Grosso. Temos a planície do Pantanal, pega ali Mato Grosso do Sul, Planalto Meridional. Então temos aqui a planície, então essas áreas em verde escura, mais ao leste aqui do Centro-Oeste, mais à esquerda, para ficar mais fácil para vocês, são áreas de planícies. As áreas em verde são os planaltos baixos, então ainda são planaltos, são mais altos, mas ainda são relativamente planos. Os planaltos médios aqui mais na região de Goiás, então são um pouquinho mais altos. E as serras em montanhas, que fica aqui na Chapada do Mestre Parecis. Beleza? Uma questão legal também aqui no Planalto Central é a altitude, então pode variar bastante, muitas vezes atinge até altitude maior de 1.000 metros no Planalto Central. E essa questão aqui, principalmente aqui o Planalto aqui na região aqui do Goiás, ali próximo ao Distrito Federal. Beleza? Uma outra definição importante, o Planalto aqui meridional vai abastecer o estado de vai ocupar a região do Mato Grosso do Sul, que aqui, meus amigos, produz uma terra muito fértil, uma terra muito boa para a produção agrícola, a chamada de terra roxa, que é excepcional para ocorrer o plantio. Rios principais, temos ali o rio Xingu, o rio Paraná, bacia do rio Paraguai, também sofre a bacia amazônica, ali passa pela região Centro-Oeste. O clima que vai predominar ali é o clima semiúmido, então existe um pouco de chuva, não é um clima totalmente seco. E teremos duas definições, duas estações bem definidas aqui na região Centro-Oeste. Então, o verão vai ser úmido no Centro-Oeste, verão úmido decorrente do seu clima, da sua localização no globo. E temos o inverno mais seco.
E a temperatura também é relativamente quente, varia ali de 25, muitas das áreas chegando até próximo aos 30 graus. E nas áreas mais altas ali do centro-oeste temos o clima também tropical de altitude, onde nos meses frios, né, no inverno, a temperatura cai bastante, podemos ter até frio e até um começo ali de geada no centro-oeste. Beleza? Então, o centro-oeste destaca-se principalmente pela produção agrícola, principalmente após a expansão ali da fronteira agrícola. Presença da capital brasileira, de Brasília, no Nordeste, muito importante, que fez com que atraísse vários imigrantes ali na região. A presença do Pantanal, bacia amazônica, bacia do Rio Paraguai, que estão presentes ali na região. Planalto Central, Planalto Meridional, Cerrado, né, a vegetação, o bioma principal, vegetação rica, que é degradada constantemente, está sofrendo muito com a ação de grandes plantios, pastos, né, grandes commodities. Beleza, meus amigos? Espero que tenham entendido um pouco sobre o Nordeste, um pouco sobre o Centro-Oeste. Vamos dar aquela paradinha para a aguinha do prof, para descansar a vozinha, e voltaremos na nossa terceira aula com a região Sudeste e a região Sul. Muito obrigado pela sua atenção, dá o seu like aí se você gostou do vídeo, espero que eu tenha contribuído um pouco para o seu conhecimento. Até a próxima aula, um forte abraço, meu aluno!